Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é como o estilo de vida americano foi construído e como ele prejudica o nosso planeta hoje. Então vamos lá, gente, o mundo inteiro aprendeu, a ver o chamado aí estilo de vida americano como algo ideal. É um modelo que aparece no cinema, na publicidade, na cultura em geral também, e ele tem uns elementos bem claros, Tem uma casa isolada ali no subúrbio, um gramadinho bem cuidado na frente, vai ter, a dependência ali do carro e logicamente que o consumo constante de produtos, Como a gente vê nessa imagem aqui, 10 mil coisas sendo consumidas aí ao mesmo tempo. Só que muita gente, principalmente nos Estados Unidos, eles acreditam que esse modelo ali surgiu meio que naturalmente, como se fosse o resultado das pessoas escolhendo ali viver assim. Mas se você é uma pessoa esperta que assiste esse canal aqui, tu sabe que isso não é verdade. Esse estilo de vida não nasceu de forma espontânea. Ele foi sendo construído ali de forma planejada. E foi o resultado de decisões políticas, decisões econômicas que foram feitas ali por empresas e pelo Estado também. E a cidade, no fim das contas, elas foram desenhadas para isso. E para que a gente entenda isso melhor, a gente precisa voltar para um momento importante ali, que é a Feira Mundial de Nova York em 1939. Porque nesse evento aí, o designer Norbert Bell Guedes, com essa cara aqui meio de convencido dele, ele apresentou uma exposição ali chamada Futurama. E a exposição Futurama estava aqui dentro. E aqui a gente consegue ter uma ideia da planta dessa exposição e o que o pessoal ali estava experienciando nessa exposição. E essa exposição ela foi financiada por uma empresa chamada General Motors. Então era um maquetão gigante ali do futuro das cidades. E aí cerca de 5 milhões de pessoas passaram por essa exposição. E perceba, o que o pessoal viu não foi uma cidade com ruas vivas ou espaços ali de convivência. Eles viram ali, na verdade, rodovias enormes, algumas ali chegando até 14 faixas. Eles viram ali o fluxo contínuo de carros também. Pode ver a quantidade de asfalto e a quantidade de lote que tinha ali. A proporção de rua era até pior do que o que a gente tem hoje. E aí as cidades estavam organizadas para esse trânsito motorizado. E nesse modelo aqui, a vida das pessoas não era o centro. O centro era o carro. E a escala humana ficava ali no segundo plano. E o Guedes ali dizia que esse modelo seria a realidade até 1960. E como a gente sabe, esse cara de convencido aqui estava certo. E essa visão aqui, no fim das contas, virou um guia para transformar a cidade dos Estados Unidos ali nas próximas décadas. Então, para que a gente entenda por que essa desgraceira aconteceu, a gente não pode olhar só para a arquitetura. A gente precisa analisar tudo isso aqui de forma mais profunda. Analisar as relações econômicas, as relações sociais e como, no fim das contas, o espaço urbano ele é produzido. Ele não brota do solo como uma árvore. E ele é moldado para atender as necessidades ali do sistema econômico, Porque o nosso espaço urbano aqui ele cumpre algumas funções muito claras. Ele ajuda, a manter o sistema funcionando, assim fica melhor. O espaço urbano também é muito bom para ajudar a organizar o consumo e também para controlar a vida das pessoas. Então perceba uma coisa, o espaço urbano, no fim das contas, ele é construído para resolver os problemas do nosso próprio sistema econômico, que é o capitalismo. Só que hoje, além da questão econômica, também tem a crise ambiental, que é outro fator essencial. Então, o estilo de vida americano não é só um problema social, é um problema ambiental grave, porque é uma quebra muito além da conta do equilíbrio entre sociedade e natureza. E aí o meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês como, que esse modelo urbano foi criado no detalhe, no detalhe possível para um vídeo de YouTube aí de 25 minutos 30, como ele molda também o comportamento das pessoas, como também tudo isso funciona, economicamente, quais são os seus impactos no clima e quais são as alternativas que existem para que a gente saia, desse movimento cruel que se espalhou aí no mundo todo. Mas antes, deixa o joinha no vídeo, isso ajuda a levar, o vídeo para mais pessoas. Também não deixa de se inscrever no canal e quero agradecer a todos os membros que entraram aqui no canal nos últimos tempos. O apoio de vocês é fundamental para que a gente continue esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer receber os vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos e também receber vídeos exclusivos, dá uma olhadinha no link aqui abaixo da descrição, os valores são bem acessíveis. Tem inclusive cursos, dependendo do tier escolhido. E aproveitando para me apresentar aqui, Meu nome é Felipe Bones, sou um dos fundadores da iGreen, e a iGreen é um movimento que visa acelerar as construções sustentáveis nas cidades. Para isso, a gente tem a maior plataforma de educação da América Latina, atuamos há 10 anos com educação e consultorias para grandes marcas e também os maiores escritórios de arquitetura do Brasil. E se você quer pertencer a esse movimento, assim como essas marcas que você vê na tela, que acreditam na proposta da iGreen, dá uma olhadinha nos links aqui da descrição e vamos dar continuidade aqui. E muita gente acha que os subúrbios cresceram porque as pessoas queriam morar ali em casas maiores
fez depois da Segunda Guerra. Só que isso está errado. Os subúrbios eles foram criados ali por políticas públicas e interesses econômicos. Foi uma construção realmente planejada. E mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos já trabalhava para incentivar a casa própria. E na década de 20 ali o Herbert Hoover, que é esse carinha que a gente está vendo na tela, que era secretário ali do comércio, já defendia isso, porque para ele construir casas não era só moradia, era uma forma de movimentar a economia. E aí o governo vai se juntar aí em organizações como o NAREB, que é a Associação Nacional ali dos Conselheiros Imobiliários, também vai se juntar aqui com o NAB, que é a Associação ali dos Construtores de Casas, né, o National Association of Home Builders, e esses grupos formaram ali um lobby bem forte. E esse pessoal queria duas coisas. O primeiro era reduzir o risco para as construtoras privadas e o segundo era impedir a expansão da moradia pública. Então a moradia pública vai ter um ataque ali. E é uma lógica que vai ser importada aqui para o Brasil depois. Então se tu quiser xingar alguém, já tem o pessoal aí. E essas organizações elas vão fazer campanhas para associar a moradia pública ali a comunismo e a ideias anti-americanas. E aí com isso eles vão garantir algo muito importante, né? A gente tem um terreninho aqui, ó, que beleza, com vários lotezinhos aqui, vamos imaginar algo assim, e eles vão garantir que o mercado privado dominasse o setor, mas muito importante, né? Porque vai ter aqui o dinheiro público, no caso meu e seu, ajudando a fazer isso aqui acontecer. E o ponto decisivo vai acontecer depois da Grande Depressão, que aconteceu ali entre 1929 e 1930. E o governo naquela época ali criou novas regras para financiamento imobiliário, porque antes era assim, ó, tu tinha que dar 80% do valor do imóvel de entrada. Então era um negócio ultra agressivo. E o prazo de pagamento ainda era curto. Só que depois a gente vai ter financiamento aqui de até 30 anos. E aí só 10% do valor de entrada. Então olha a mudança que foi gerada aqui entre os dois, né? Mas se tu fosse ainda um soldado que voltou da guerra, você tinha ainda mais vantagens. Então soldado, 0% de entrada. E os juros super baixos também, próximo ali a 4% ano. Então imagina o impacto disso aqui, vai ampliar muito o acesso à casa própria. Mas mesmo assim não vai ser para todo mundo, porque esse dinheiro público ali vinha com regras. E aí para conseguir um financiamento aprovado, os projetos tinham que seguir padrões, porque a Federal Housing Administration aqui, que é a Administração Federal de Habitação, eles exigiam ali a padronização das casas, os bairros homogêneos também e pouca inovação arquitetônica. Então as casas viraram ali um produto padronizado. Só que não era só isso não. A FHA aqui, ela também colocou regras raciais e ela usava uma prática ali chamada de redlining. Um bairro, por exemplo, com população negra ou população mista ali não ia receber financiamento. Só bairros brancos que iam receber ali, pois eles eram considerados seguros. E o argumento era proteger o valor dos imóveis. E claro que na prática isso criou uma segregação racial oficial. A vida do pessoal já era difícil, fica ainda mais difícil. E aí imagina o resultado direto disso. Os subúrbios financiados com dinheiro público eram quase sempre só para pessoas brancas. E eles iam excluir minorias. Eles iam também reforçar desigualdades. Levittown aqui em Nova York é o maior exemplo disso. Porque o bairro se chama Levittown porque ele foi construído ali pelo William Levitt. E todos esses caras têm cara meio de Walt Disney do Mickey ali, né? E aí tinha uma produção em massa ali dessas casas, tudo com técnica ali parecida, né? Tudo casa com essa mesma carinha, meio que uma linha de montagem zona ali, né? Com até 80 mil moradores, mas tinha problemas graves nesses bairros, eles não tinham um bom planejamento urbano. Também não tinham ali um transporte público adequado, né? Não tinha ligação eficiente com as rodovias. E eles usavam ali fossas sépticas individuais, não tinha nem rede de esgoto integrada. Então, resumindo, a prioridade era vender rápido, não funcionar bem. E os contratos de venda ainda proibiam vender casas para pessoas não brancas. E isso não era algo escondidinho ali não, tá? Era escrito. Tá escrito aqui, nenhuma pessoa de qualquer raça que não seja a raça branca caucasiana poderá possuir, usar ou ocupar qualquer edifício ou lote, exceto que essa cláusula não impeça a ocupação por empregados domésticos de raça diferente que residam com um proprietário ou inquilino. Então, Levittown aqui virou a maior comunidade segregada do país. Isso vai se consolidar ainda mais com a lei das rodovias de 1956, e foi assinado ali pelo presidente Eisenhower na época. E aí o governo federal vai pagar mais de 90% do custo dessas rodovias, e isso criou, né, a maior rede rodoviária
do mundo, com acesso fácil ali para os subúrbios e o incentivo direto, né, para o uso do carro também. Inclusive essa aqui, a Cross Bronx Expressway, era uma região de pessoas brancas e negras, mas depois da rodovia os brancos vão sair e vão morar justamente em Levittown e os negros vão ser deixados para trás aqui. Então essas rodovias vão cortar bairros antigos, vão destruir comunidades e vão facilitar a saída ali das classes médias para os subúrbios. E o resumo é que o que parece, né, ser uma escolha individual das pessoas foi ali na prática, né, financiamento público direcionado, né, que no fim o negro e o branco pagam, né, esse imposto, mas o negro vai pagar esse imposto para se auto prejudicar e aí vai ter, né, exclusão racial, pressão do mercado imobiliário e investimento massivo em rodovias. E tudo isso junto vai criar então o subúrbio. E é importante a gente pensar sobre esse processo de suburbanização, porque pensa, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha ali muito dinheiro acumulado, tinha muita capacidade produtiva também. Então expandir o capital é um processo importante ali dentro do capitalismo e construir subúrbios vai virar essa saída, porque caso contrário aconteceria uma outra crise econômica, mas essa crise vai ser evitada por esse processo. Só que também não é só construir casa, né? É também criar ali um jeito de viver que gerasse esse consumo constante, porque pensa na diferença, né? Pegar aqui casa antiga versus subúrbio, né? E vamos pensar nas coisas como elas eram antes. Então, antes nesse modelo, as pessoas andavam a pé. Elas também usavam ali transporte público, né? E vão compartilhar espaços. Só que no subúrbio, e pô, cara, eu visitei um primo meu que morava nos Estados Unidos nessa época ali nos anos 90, que ele morava numa casa nos subúrbios. Pô, pra mim, cara, era o auge da humanidade aquilo. Era muito massa. Primo, se estiver vendo isso aí, grande abraço. Mas eu peço desculpa aí também, primo, porque no subúrbio, tudo, né? É longe, não dá para andar nesse negócio. E o carro, né, vira obrigatório. Então o carro aqui deixa de ser uma escolha, né? Ele vira uma necessidade. E na grande maioria das vezes não vai ser só um carro ainda, porque muitas famílias precisam de 2 carros. E eu vou falar uma coisa, aqui em Curitiba, eu e minha esposa, a gente já teve 2 carros numa época ali em 2012. Foi ali uma das épocas mais infelizes da minha vida, porque era imposto atrás de imposto, era taxa, era gasolina, era pedágio, era sei lá o que. O carro é um dreno de dinheiro. Tinha que pagar estacionamento a mais porque só tinha uma vaga, mas enfim, a casa isolada ela cria novas demandas. Cada família precisa ter ali sua própria geladeira, precisa ter sua própria máquina de lavar, precisa ter sua própria TV, precisa ter seu próprio cortador de grama também. E antes muitas dessas coisas eram compartilhadas ou menos necessárias. Então o resultado aqui é uma grande multiplicação do consumo, né? Porque a arquitetura ela passa a gerar consumo. A arquitetura passa a obrigar a compra de mais produtos. E isso vai ajudar a manter aqui também as fábricas funcionando. E tem um outro fator super importante também, que é o endividamento, né? Porque com financiamento de 30 anos, as pessoas ficam presas à dívida. Elas dependem do emprego, elas vão evitar riscos. E isso tem um impacto político, porque um trabalhador endividado, ele evita greve, ele evita conflito, ele vai evitar instabilidade também, porque o medo de perder a casa controla o comportamento do cara. E tem uma mudança de identidade nesse carinha aqui, porque antes a pessoa se via como um trabalhador. Agora ele se vê consumidor. E acima de tudo, um cara que venceu na vida, porque agora ele é um proprietário. Nome engraçado esse, né? Proprietário. E aí a luta coletiva das pessoas vai enfraquecer, porque as pessoas elas vão começar a defender o valor do seu próprio imóvel, da sua própria propriedade. Ele também vai defender ali interesses locais, menos impostos. Então a política vira agora voltada para a proteção do patrimônio. E obviamente que o isolamento também vai destruir a vida coletiva, porque nos bairros antigos tinha convivência, tinha contato, tinha organização. E nos subúrbios aqui, pegando Levittown como exemplo ainda, as pessoas vão ficar isoladas. Famíliazinha aqui com 2 carros, por exemplo, as famílias vão ficar separadas, né? Esse cara aqui tá com a avó vivendo sei lá onde, sei lá, em outro lugar aqui, e assim o pessoal vai seguir a vida. E fora que as coisas também passam a definir as relações, porque a casa do cara aqui passa a definir o status dele, né? A casa do nosso amigo aqui deixa de ser só um abrigo, agora passa a ser uma vitrine social, passa a virar ali um sinal de sucesso. Muitos vão ter casas maiores do que o necessário também, fachadas chamativas. Essa aqui tá até simplesinha, mas se a gente der uma andada, a gente vai encontrar uns alopradão por aí. Aqui tá mais alopradinho. Alguns vão ter garagens internas, né? Não tá sendo o caso desse aqui. Também vários vão ter materiais caros. Então a casa não é mais sobre
sobre uso, né? Ela começa a virar uma coisa de aparência, é sobre manter uma posição na sociedade. E as pessoas passam daí a medir valor pelo que elas possuem, começam a competir por aparência, por consumir mais para se diferenciar, e o valor começa a definir a pessoa. Só que o modelo urbano não organiza só a cidade, ela molda também o comportamento das pessoas. E isso é parte do que a gente chama ali de urbanismo comportamental. Então a ideia é muito simples, né? O espaço físico ele influencia como as pessoas se movem, como elas interagem, como elas se comportam, e o controle não é visível, né? Não precisa de polícia ali o tempo todo, porque o próprio desenho da cidade já vai limitar os encontros, a circulação e a organização coletiva. O controle fica no espaço. Então, se a gente sair daqui e der uma procurada agora, a gente vai encontrar aqui um cul-de-sac, por exemplo, que é ali, né, uma rua sem saída. É uma rua que não se conecta com as outras. Então, uma rua ali que termina em si mesma, né, foi muito usada ali nos subúrbios, e diziam, né, que isso trazia mais segurança, menos trânsito, mais tranquilidade para as famílias, mas o efeito real disso é outro, porque na verdade o cul-de-sac cria isolamento, porque diferente de um grid de ruas conectadas como aqui, por exemplo, que a gente está vendo, ele vai, né, dificultar a circulação. E claro que aqui eu estou pegando o cul-de-sac bem pequeno, mas imagina que isso aqui fosse uma rua zona maior. E aí, diferente de um grid ali com ruas conectadas, ele está dificultando a circulação. Ele vai impedir a passagem, ele vai reduzir o encontro de pessoas, porque quem vai passar ali só vai passar quando precisa, com uma intencionalidade. E aí, quando tem menos pessoas diferentes circulando, tem menos contato entre classes sociais e tem menos vida pública. Então a rua deixa de ser um espaço coletivo. E com ruas conectadas, andar a pé fica difícil, os trajetos ficam longos também, tudo depende de carro, e estudos mostram que isso reduz ali o capital social, né? Ou seja, menos relações entre as pessoas, menos confiança e menos vida comunitária. Então esse tipo de desenho afasta estranhos, evita a circulação externa também e impede ali os encontros espontâneos. E vai acontecer tudo isso sem precisar proibir nada ali diretamente. Então uma espécie de ambiente ali que impede o comportamento. E aí, se uma região também não existe ali praças, não existem calçadas boas ou ruas conectadas, não vai ter protesto, não vai ter ali encontro de pessoas e não vai ter mobilização, porque o próprio espaço ele impede antes mesmo que algo aconteça. Outro elemento aí vai ser o shopping center, que eu já fiz um vídeo exclusivo só sobre esse tema, né? Mas o Victor Gruen ali criou o conceito, ele queria ali recriar os espaços públicos, trazer convivência, misturar serviços e comércio. Então tudo isso era para ser ali, né, um centro cívico, mas as empresas tiraram toda a parte social e focaram no consumo. Então o shopping vira aquela máquina de vender. Se quiser saber mais aí sobre os problemas do shopping center, assiste lá o vídeo Shopping Center que tá bem legal. Só que esse modelo de cidade não foi aceito por todo mundo, sempre existiu conflito, porque de um lado vai ter sempre o dinheiro tentando controlar o espaço e do outro tem gente ali tentando viver, né, de forma mais livre. E esse conflito ficou muito claro aqui em Nova York, porque o Robert Moses aqui vai ser o urbanista do dinheiro, do capital, e era um planejador ali que tinha muito poder. Ele que criou ali a Cross Bronx Expressway, que eu mostrei para vocês ali, que detonou uma região gigantesca de Nova York, que é essa região aqui, ó, saindo aqui de Levintown, né? A gente vem para cá e tem essa avenidona aqui que detonou toda a região. E como ele tinha muito poder, ele defendia ali grandes obras, vias expressas, demolição de bairro antigo. Então era o pica-pau urbanista ali. E para ele a cidade era um problema técnico. E ele via bairro denso como desordem, como atraso, como algo ali a ser removido. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar dinheiro público para demolir bairro inteiro, construir rodovia, como a que eu mostrei ali, para reorganizar também, né, a cidade para os carros. Já a Jane Jacobs aqui vai ter a visão da rua. Ela tinha uma outra visão. Inclusive ela tem um livro ali que na faculdade é muito comum, no curso de urbanismo ali, deixar o livro dela como referência, o Vida e Morte das Grandes Cidades. E ela observava então a cidade do nível da rua. E o que ela defendia era bairros com uso misto, né, moradia mais comércio, uma alta densidade também, as ruas vivas. E o conceito mais famoso dela é o dos olhos da rua, porque para Jacobs a segurança não vem do controle, vem da presença. Porque quando tem pessoa na rua, comércio ativo e circulação constante, a própria cidade vai se proteger. Então o que parecia ali meio caótico, na verdade era um sistema complexo que gerava convivência, gerava economia local, né, e gerava segurança. Só que o Moses ele queria construir uma via expressa ali em Manhattan. E isso é destruir bairros inteiros aqui, como Greenwich Village nesse canto aqui de Manhattan. Antes eu estava mostrando ali no Bronx, a Cross Bronx Expressway. E aí a reação é que a Jacobs vai ajudar ali, né, a mobilizar os moradores e aí eles conseguiram impedir a obra. E foi uma vitória importante porque mostrou que a população ela pôde intervir
intervir, né, e que o planejamento urbano não é algo neutro. Só que tem um problema depois, porque as ideias da Jacobs foram apropriadas ali pelo mercado. E aí o que aconteceu na prática é que os bairros charmosos ali vivos, eles viravam alvo de investimento, ficaram caros e expulsaram moradores antigos depois. Então a questão da gentrificação, né, o espaço melhora, mas quem vivia lá já não consegue mais ficar. Então a cidade é um campo de disputa, né, entre uso coletivo e exploração econômica. E mesmo as ideias que defendem a vida urbana, elas podem também ser cooptadas pelo mercado. Mas não é só de problema social que a gente vive, não é mesmo? A gente vive também de problemas ambientais. E a forma da cidade influencia diretamente o clima. E claro que o modelo suburbano ocupa muito espaço, depende de carro e consome muita energia. Isso gera emissões altíssimas de carbono. Então perceba esse mapinha aqui. A gente tem o verdinho e tem aqui as cores mais quentes, né? Então isso exemplifica quem está gerando menos carbono e quem está gerando mais. Então isso está medindo ali a emissão de dióxido de carbono por pessoa. E perceba aqui, ó, isso aqui é Manhattan. Então, voltando aqui, né? A ilhazinha de Manhattan. Aqui no meio está o Central Park. Eu falando de Nova York como se conhecesse tudo, nunca fui. Mas eu falo tanto aí nos vídeos que eu já tô meio expert nesse negócio aqui. Mas, basicamente, a gente tem essa região aqui mais verdinha, né? Porque são regiões mais adensadas, as pessoas fazem as coisas a pé, então eles não precisam gastar tanto dióxido de carbono. Mas essa galerinha aqui do barulho, dos subúrbios, esse pessoal sim, porque cada um aqui tem seu carro, né? Então, percebam uma coisa, né? Quando a gente vai para o subúrbio, ou vir um pouquinho mais para o subúrbio aqui, a gente tem essa noção, né, de que morar perto da grama e das árvores, isso é mais sustentável. Mas os dados mostram o contrário, né, que áreas mais densas aqui têm baixa emissão e os subúrbios ricos, eles têm alta emissão, né, porque aqui na cidade densa tem transporte público, as distâncias são menores, os apartamentos são mais eficientes também energicamente, e nos subúrbios tudo depende de carro, as casas são maiores, o consumo de energia é maior também, as distâncias são mais longas a serem percorridas, então as áreas suburbanas ricas elas concentram ali cerca de 50% das emissões residenciais, mesmo com menos população. E é por isso que se a gente analisar aí a pegada de carbono por pessoa, por país, percebam como os states consomem, né, por pessoa. A Inglaterra também sempre consumiu razoavelmente bem. A União Europeia teve um salto ali a partir de 1950, China teve um saltão ali, né, a partir dos anos 2000, e a gente está aqui tranquilinho. E essa diferença não é só sobre riqueza, tá? É um modelo urbano mesmo. É muito, né, essa questão urbana com muito produto ali industrializado também que eles consomem. Produto industrializado também usa muita energia. Mas aqui eu tô pegando a União Europeia como um todo, né? E se eu colocar outros países mais envolvidos aqui como Holanda e Dinamarca, que tem uma densidade, né, maior, tem transporte público forte também, muito uso de bicicletas, ruas ali caminháveis, e tem um conteúdo só sobre Dinamarca aí no canal. Vale a pena assistir depois. Mas o resultado é uma qualidade de vida alta com menos impacto ambiental. Só que hoje a gente tem, né, esse problema na crise climática e surge essa grande promessa, né, resolver tudo com tecnologia. É só vir aqui e meter placa solar em tudo, assim como umas casas que a gente vê aqui, essa aqui por exemplo, trocar esses carros tudo por carro elétrico, aí vai ficar bom. É uma pena que, como você sabe, essas soluções não mudam o modelo, só vão trocar partes desse modelo e muitas vezes levar essa conta para outros lugares, como o carro elétrico que necessita de uma mineração gigantesca de lítio ali. Só que o nosso problema central permanece, porque a gente está baseado em crescimento infinito. E o problema desse crescimento infinito é que a Terra não está crescendo de acordo com o nosso crescimento. A Terra ali, a esferinha, continua igual. Então talvez a Terra seja a culpada de tudo isso. Porque se a gente está trabalhando aqui, ela também deveria estar. Como diria o Renan do Choque de Cultura, o problema é que a natureza é muito preguiçosa, ela é muito lenta. E aí o que eu defendo? Eu defendo o McDonald's? Não, na verdade eu defendo um termo chamado de luxo público, porque a qualidade de vida ela vem do coletivo. A cidade ela tem que oferecer infraestrutura de alta qualidade, serviços acessíveis, espaços bem cuidados também. Luxo público é transporte público eficiente e gratuito. O Luxemburgo eles têm, ó, esse trenzinho lindeza, tudo eficiente e gratuito ainda por cima. Ter parques grandes também, né, bem cuidados, bibliotecas e centros culturais. Uma vez eu fui para Amsterdã com minhas crianças ali e tinha um museu, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tenho quase certeza que era esse aqui. E aí a gente esbarrou num museuzinho ali. Pô, dava pra ver um monte de coisa legal, um monte de obra. Tinha livro também. Dava pra pegar ali as coisas, ler. Uns espaços legais, assim, abertos pra você sentar e ficar ali. Então isso pra mim é um luxo de verdade, né? Grandes parques ali, bem cuidados, bibliotecas, centros culturais.
naturais, equipamento compartilhado também, energia renovável coletiva. Então, ao invés de cada um de nós ficar tentando fazer tudo sozinho, a cidade tinha que oferecer para todo mundo. E aí o efeito disso seria menos consumo individual, mais acesso coletivo, mais qualidade de vida e terminar com essa lógica do status de uma vez por todas. Não faz sentido a gente ficar competindo por casa maior, por mais objeto, por mais consumo, porque o essencial já está garantido. Água, luz, transporte, moradia, escola, e muita gente acha que é impossível, né? Mas isso existe na prática. Já mostrei o exemplo de Viena em outros vídeos, mas Viena ali na cidade, resumindo, mais de 60% das pessoas vivem em moradia social. E o que é diferente nesse modelo é que a moradia não é tratada como investimento, né? Ela é tratada como direito, como infraestrutura, e até 75% da população pode se qualificar. E não é só para pessoas muito pobres. Então tem uma mistura de classes sociais, tem menos segregação, tem bairros mais equilibrados também, e mora todo mundo ali, trabalhador, professor, médico, todos no mesmo tipo de moradia. E aí o Estado controla a parte da terra, regula o mercado, financia a construção, e isso evita, né, especulação, aquele aumento artificial dos preços também. E claro que existe uma tendência, né, de expandir a cidade para áreas naturais, mas Viena vai fazer diferente. Viena vai reaproveitar as áreas já urbanizadas. Então vai ter ali antigo terreno ferroviário que eles vão reutilizar, e aí nesses lugares vão surgir ali bairros novos, com parques, com serviços, com acesso fácil. E se você ver nas imagens, tá difícil de achar um carro aqui, né? Porque a cidade é pensada para transporte público e deslocamento a pé. Para não ser injusto, eu acho que eu vi uns carros aqui, ó. Nessa imagem eu achei uns carros aqui, ó. Mas em grande parte a galera vai se deslocar a pé com menos dependência de automóvel, ou com transporte público, obviamente. Então, amigos, a gente pode entender, né, que o estilo de vida americano ele não é neutro, ele não surgiu naturalmente, ele foi construído e é uma ferramenta para manter o crescimento do capitalismo, organizar o consumo, controlar o comportamento das pessoas. E no fim das contas, a crise atual não é só urbana, né? Não é só uma crise ambiental também, é uma crise estrutural. E ela só pode ser resolvida se a gente mudar a forma como a cidade é produzida. E do jeito que tá, obviamente não estamos indo para o caminho certo. Você concorda comigo? Não concorda? Diz sua opinião aí nos comentários. Eu tô sempre lendo todas as opiniões, tá? Eu não vou responder todas, porque às vezes fica difícil, mas eu tô sempre lendo. E se chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o joinha. Isso ajuda a gente a produzir mais vídeos aqui e levar o vídeo para novas pessoas. Cada joinha é um coraçãozinho ali que dá um boostzinho no vídeo para levar para mais gente. E se quer ver mais vídeos aqui do canal, não esquece de se inscrever, assim você não perde, né, os próximos vídeos. E considere se tornar membro também, tem uma série de vídeos exclusivos aí que você pode obter acesso agora, inclusive cursos. E é isso, todo dia de segunda a sexta, às 6 da tarde, um vídeo novo no canal e te aguardo no próximo. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Olá, eu sou a Sami Meira, cofundadora da Ugreen, e antes de você fechar esse vídeo, eu quero falar com você que representa marca e fábrica de produtos para a construção civil. O mercado mudou. Dizer que é verde não basta, provar é que são elas. E nós aqui entramos para a era dos dados. Aqui na Ugreen nós tiramos a sua empresa do campo do achismo e colocamos números na mesa. Nós produzimos toda a documentação de transparência e contabilidade de carbono, traçando a melhor estratégia para tornar o seu produto mais competitivo no cenário nacional e global. E não para por aí. Relatório engavetado não é negócio. Nós vamos além da entrega técnica. Nós treinamos o seu time de vendas in company para que os seus dados virem resultados mensuráveis. Ensinamos a linguagem técnica da sustentabilidade para blindar a sua marca contra essas alegações vazias e o greenwashing. Transparência hoje é sinônimo de retorno financeiro e resiliência de mercado. Quem não mensura está fora do jogo. E se você quer transformar a sustentabilidade em um ativo financeiro real para sua marca, clique aqui na descrição e vamos conversar.